Vamos usar a versão da King James hoje, tá bom? Queridos irmãos, novamente, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Eu convido aos irmãos a acompanhar o texto de Romanos 8, versículo de número 19. Eles vão colocar no telão a mesma versão que eu coloquei, da King James. Antigamente a gente fazia até a leitura responsiva, mas tem tanta versão hoje, fica difícil, cada um lê de uma forma e as palavras ficam distantes umas das outras. Então, Romanos 8,19 diz assim: a própria natureza criada aguarda com vívido anseio que os filhos de Deus sejam revelados. A manifestação dos filhos de Deus. A Bíblia fala que uma vez que a gente conheceu Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Mas então o que a gente era antes? Criaturas de Deus. É difícil em alguns casos a gente colocar isso, porque às vezes as pessoas não vão entender, vão ser mal interpretadas e achar que estão sendo excluídas da filiação de Deus. Mas a Bíblia não se importa em falar aquilo que eu quero ouvir, aquilo que agrada o meu coração. Ela é a palavra de Deus e ela vai dizer o que Deus quer dizer, ainda que no meu coração doa ou não, porque eu estou desconforme. Mas ela diz que a criação, a natureza criada, ela aguarda, ela anseia, ela deseja a manifestação dos filhos de Deus, ou seja, a revelação dos filhos. E eu estava meditando nesse texto e em outros aqui, e vendo sobre filhos. Por que a criação anseia pelos filhos? Por que eles desejam que eles se manifestem? Porque os filhos são a essência do Pai. Os filhos, por natureza, vão se parecer com o Pai. Eles vão estar próximos. Eles vão absorvendo a sua maneira de agir, de falar. Eu um dia me peguei com, não é uma mania, mas um jeito que o meu pai tinha quando ele estava pensando, uma forma que ele colocava a mão no rosto, e eu me peguei fazendo a mesma coisa. Então o filho, ele copia do pai aquilo que ele entende que ele deve copiar, e algumas características são transferidas naturalmente, quando ele percebe, ele já está fazendo. Mas a criação, ela anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Ela deseja que os filhos se mostrem. Eu quero ler um outro trecho aqui, Apocalipse 5:8, que diz assim: havendo tomado o livro os 4 animais, os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E clamavam um cântico, dizendo: digno é de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue nos compraste para Deus, de toda tribo, e língua, e povo, e nação, e para o nosso Deus fizeste reis e sacerdotes, reinaremos sobre a terra. Então, às vezes perdemos essa identidade de filhos de Deus. A Bíblia já é bem clara dizendo que o Senhor Jesus nos comprou para o Pai com seu sangue, porque tinha uma dívida de morte. A partir da separação do homem com Deus, quando o pecado imperou, tinha uma dívida de morte, e ela só podia ser remida através do sangue. Então o sangue de Cristo é o que nos comprou, é o que ratificou, é o que diz que a dívida está paga. Tetelestai, está tudo pago. Está tudo pago. E aí, somos de Deus. Mas ao decorrer do tempo, às vezes a gente perde a identidade, perde a aparência, perde a característica.
de se parecer com o nosso Pai, de ter as características do nosso Pai. E por que eu digo tanto isso? Porque na própria Bíblia tem vários exemplos de pessoas que ansiavam pela manifestação de um Filho de Deus. Na própria Bíblia vai citar pessoas que não tinham vislumbre de esperança, que estavam desesperadas, ou que queriam adquirir conhecimento. E aí? Como ouvirão se não há quem pregue? Como serão transformados se não haverá quem fale? Quando uma pessoa, ela vem conhecer o Senhor Jesus através da minha e da sua palavra de evangelização, através da minha e da sua oração, eles não querem especificamente olhar para mim e para você, mas eles querem ver o Cristo em mim e em você. Porque não se trata de nós, se trata de Cristo. E os filhos de Deus, eles vão revelar a Cristo, assim como Cristo revela o Pai. Em um dado momento, os apóstolos perguntaram ao Senhor: mostra-nos o Pai. Sabe, era como se você pensasse: Jesus ficou triste, mas você não está vendo o Pai? Tudo que eu faço é a vontade do Pai. Então tudo que eu faço é para mostrar o Pai, vocês não estão vendo o próprio Jesus, na sua humildade, mostrando que estava fazendo a vontade do Pai. Então a criatura aguarda que eu e você mostremos para ela o Pai, nas nossas atitudes e como a gente vive. O Senhor Jesus mostrou isso. Há um texto em Atos dos Apóstolos e ele é extenso, abre comigo aí. Nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 8, do 26 até o 35. Então o anjo do Senhor levou a Filipe e lhe ordenou: apronta-te e vai em direção ao sul pelo caminho do deserto que desce de Jerusalém a Gaza. Vou ler aqui para mim não tá pequeno lá. Ao que ele levantou e partiu no caminho, encontrou um eunuco etíope, alto oficial, administrador de todos os tesouros de Candência, rainha dos etíopes. Este homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e, retornando para sua casa, sentando em sua carruagem, ia lendo o livro do profeta Isaías. E aconteceu que o Espírito disse a Filipe: aproxima-te e acompanha essa carruagem. Então Filipe correu para com a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: compreende o que está lendo? Ao que ele replicou: como poderei compreender, a não ser que alguém me explique? E pediu a Filipe que subisse e se assentasse ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, assim ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação, a justiça lhe foi negada. Quem poderá contar a respeito dos seus descendentes, dos descendentes dele, uma vez que a sua vida na terra foi tirada? Então o eunuco indagou a Filipe: por favor, peço-te que me esclareça sobre quem o profeta está falando, de si mesmo ou falando de algum outro. E Filipe, tomando a palavra, iniciou por aquela mesma passagem das Escrituras. Pregou-lhe o Evangelho Jesus. Tudo que aquele homem precisava era de um filho de Deus. Ele estava lendo a palavra, mas ele não compreendia a palavra. Ele ainda não entendia, mas o coração dele ansiava pelo caminho de Deus. O coração dele ansiava por ter um relacionamento, por saber quem é esse Deus poderoso. Achava maravilhoso, mas ele queria compreensão. E é isso que nós buscamos na palavra de Deus: compreensão, entendimento, para assim a gente multiplicar essa mensagem para outras pessoas. Tudo que precisava era isso, um filho de Deus. E eu te digo, quantas pessoas aí fora precisam de um filho de Deus? Se aproxime dela.
Quando eu estava novo convertido, eu nem sei porque eu lembrei isso. Eu estava novinho convertido, um dia fiz um passeio, cheio de vergonha, sabe? Entrei dentro de uma lotação de um ônibus. E quando eu passei na roleta, eu senti algo no meu coração falando para pregar para ele. E eu totalmente com aquela vergonha, sabe? Ah, que vergonha. Sentei no meu canto e fui embora a viagem. E depois aquilo ficou em meu coração, ficou em meu coração, ficou em meu coração. E eu orei depois: Senhor, envia uma pessoa. Envia uma pessoa para falar para aquele homem do teu amor. Era o meu local de honra. Ou seja, eu tive a honra de ser chamado por Deus para poder anunciar para uma pessoa. Mas eu tive vergonha. Mas a palavra diz que a criação ela anseia pelos filhos de Deus, que não vão se envergonhar do Evangelho, vão se envergonhar de uma palavra, porque nós vivemos isso, é a nossa vida. E a gente não deve ter vergonha da nossa vida. Se eu tenho vergonha de algo que eu faço, eu não devo fazer. Se eu tenho vergonha de algo que eu digo, eu não devo dizer. A minha consciência já me condena naquilo. Mas a palavra de Deus não. Então vão existir pessoas no nosso dia, nossa caminhada, vão esperar somente um momento, esperar que uma pessoa fale para ela, esperar que uma pessoa traga a luz de esperança para ela. Sabe quantas pessoas você vê às vezes angustiada na rua, a pessoa está chorando. E se a gente lembrar de uma outra parábola, muitos passam de reto. E aquele que ninguém esperava chega lá e acorde aquela pessoa: está precisando de algo. O que eu estou te falando é porque eu preciso ser transformado nisso. Eu preciso disso. Eu preciso me parecer com meu Pai, para que as pessoas aflitas se aproximam e tenham uma palavra de consolo, uma palavra de transformação. Eu preciso me parecer com Jesus, para que o enfermo se aproxime e eu tenha a unção do Espírito Santo para clamar pela cura, e se for a vontade permissiva de Deus, aquela pessoa ser curada. Eu preciso me parecer. Não é que eu estou falando que você precisa, não. Eu, Wanderson, preciso ser um filho, para que quando a pessoa que anseia por a luz, eu seja disponível para o Senhor. A quem enviaremos? Não foi isso que o Senhor disse no tempo de Isaías? A quem enviaremos? E aí ele fala: eis-me aqui, envia-me a mim. Então nós precisamos parecer com o Pai, para que sermos enviados por Ele, possamos atender ao seu chamado, obedecer a sua voz e fazer tudo conforme Ele quer. Não se trata das coisas do jeito que eu quero. Então havia uma pessoa com a necessidade de conhecimento da palavra, o eunuco. E o Espírito Santo, já vendo que Filipe ansiava, Filipe era um filho de Deus, falou: Filipe, vai. Filipe podia titubear: Senhor, é longe. Senhor, eu estou a pé. Senhor, eu nem tomei café da manhã hoje. Eu estou tão cansado. Ele podia titubear com várias das desculpas que talvez eu já usei um dia em minha vida. Sabe, eu quero expressar sobre mim. Eu já disse isso para vocês e vou dizer de novo. Por uma vez que eu orei para uma pessoa numa unidade de saúde, talvez se o Espírito Santo falasse: vai lá, levanta, vai na unidade de saúde, você vai orar para uma pessoa. Isso é coisa da minha cabeça. Sou eu que estou pensando nisso. E não convém eu sair do meu conforto. Mas aconteceu de ter uma pessoa enferma, então eu fui obrigado a ir lá. E aí, eu fiz aquilo que Deus queria que fosse feito. Mas talvez de outra forma eu não iria. E quantas pessoas têm necessidade, queridos? Quantas pessoas anseiam, quantas pessoas precisam de uma palavra? Quantas pessoas precisam, sabe, de ser ajudadas no momento que elas estão acometidas de um vício, estão escravizadas e precisam de alguém para ajudar, para caminhar junto? Quantas pessoas precisam? Quantas mães solteiras
Às vezes precisa de uma ajuda para olhar um filho, para ela ver uma oportunidade de emprego até ela conseguir uma creche. Ser filho de Deus não é só, chegar e falar a palavra, é viver o que Cristo viveu. É andar uma légua a mais. Essa uma légua a mais não é só literalmente andar, é prestar um serviço, ajudar, auxiliar. É um carro de um desconhecido quebrou na rua, e ele sozinho não sabe o que fazer, você vai lá e ajuda a empurrar, o carro dele vai lá e dá um tranco e pega. E aí no final vai lá, vai com Deus, Deus te abençoe. E aquele vai com Deus, Deus te abençoe, e muda a vida daquela pessoa, porque não é simplesmente a minha, a sua palavra, é o poder de Deus na vida do filho. Às vezes a gente quer fazer a coisa grandiosa, quer fazer aquilo maravilhoso, aquela oração tirada, lá do centro da alma, é isso que vai fazer a diferença. E um Deus te abençoe, muda tudo que ela falava assim: Senhor, se alguém falar comigo hoje, Deus te abençoe, é porque o Senhor me ama. E você fala: Deus te abençoe. E aquela pessoa: Senhor, o Senhor me ama. Para você foi só um Deus te abençoe, não foi nada. Foi só uma palavra que você falou. Talvez você não sentiu nada, Deus te abençoe. Mas para aquela pessoa era tudo que ela precisava para não tirar a vida. E escutar um Deus te abençoe e saber: Deus, o Senhor me ama. Porque ele não sabia, eu não conheço essa pessoa, eu fiz essa oração e o Senhor me atendeu. Ainda tem esperança para mim. E o que Deus precisa para fazer isso? Ele não precisa de ninguém, mas ele tem o privilégio de utilizar a vida dos seus filhos. Os filhos de Deus, que vão fazer a vontade de Deus, que vão ser a boca de Cristo aqui na terra, os pés e as mãos de Cristo aqui na terra, fazer a vontade dele. Tem pessoas que anseiam. 2 Reis 4:8. Nós vamos até o 10. Um dia Eliseu foi a Sunem, onde vivia uma mulher rica, que ofereceu com insistência uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por aquela cidade, ele parava para visitá-la e comer alguma coisa. Certa vez, ela sugeriu ao seu marido: olha, sei que essa pessoa que sempre nos visita é um santo homem de Deus. Portanto, vamos construir para ele no terraço do quarto, um quarto de tijolos, nele uma cama com uma mesa, com uma cadeira, uma lamparina. Deste modo, sempre que essa pessoa passar por nossa casa, ele poderá hospedar-se nela. Sabe o que é isso? Essa pessoa, ela reconhecia que aquele homem era um servo de Deus. E onde que a gente quer a presença de Deus? Mais perto da gente. A gente sempre quer a presença mais perto possível. E essa mulher, ela reconheceu que aquele era um homem de Deus, que tinha unção, que tinha palavra de Deus. Opa, eu quero perto. Eu quero que a bênção venha ficar aqui na minha casa. Eu não quero que a bênção fique distante. Ele passava, ela: não, vem comer na minha casa, vem fazer uma refeição. E ela insistiu. Ela insistiu, porque eles faziam a refeição e eu acredito que falava das maravilhas de Deus. E talvez você já desfrutou disso, de fazer uma refeição com um irmão e começar a falar dos milagres de Deus e relembrar as coisas que Deus fez. É algo transformador, algo tão gostoso. E aí você quer que aquele tempo se estenda. E ela também normalmente queria que aquele tempo se estendesse, que não seja só apenas uma refeição. Não, vamos fazer um quartinho aqui. Ele vai vir, ele vai fazer uma refeição, ele vai pousar aqui, ele vai passar mais tempo aqui, e a presença de Deus vai estar mais tempo aqui na nossa casa. Era o anseio dela, procurando num filho de Deus. Um filho de Deus. E é isso que a gente precisa. Ela não falou: é o Eliseu famoso. Está na mídia, tá. Ele é conhecido? Não, ele tem que vir aqui na minha casa.
A minha casa vai se tornar conhecida por abrigar Eliseu? Não, ela queria um santo homem de Deus. Ela via a presença do Deus no filho dele e queria que o filho dele visse com a presença para dentro da casa dela. O que eu posso te dizer disso? A Bíblia diz que Davi intentou levar a arca para Jerusalém e eles foram carregados de um jeito que não era o jeito correto. Os bois tropeçaram, Uzá pôs a mão na arca, foi fulminado porque era muito sério. A presença de Deus é algo sério. Deus não é qualquer um. Ele é o Senhor Deus. E aí a arca pousou na casa de Obed-edom. Diz a palavra de Deus que quando a arca entrou na casa de Obed-edom, tudo naquela casa prosperou. Tudo naquela casa prosperou. Por quê? A arca significava a presença de Deus no meio do povo de Deus. A presença de Deus. E aí o Senhor Jesus fala que onde tiver 2 ou mais reunidos em seu nome, Ele se faz presente. Mas Ele falou algo até mais íntimo. Ele falou de fazer morada dentro de nós pelo seu Espírito. O Espírito que habita em nós. O Espírito que habita em nós. Imagina que você é a casa. Você é a habitação. O Espírito Santo de Deus está dentro de você. Então você chega naquela casa que tinha angústia, que tinha tribulação, que tinha discórdia, que tinha briga. A presença de Deus chegou lá junto com você. Porque o Espírito de Deus habita em você. E o Espírito de Deus, a presença dele na casa de Obed-edom mudou tudo, transformou tudo. Imagine você chegar e a casa que você chega para fazer uma oração, uma intercessão, para ministrar uma palavra, toda aquela família é transformada. Porque você é eloquente? Não. Porque você é bonito? Não. Você está mais perfumado? Não. Porque a presença de Deus habita em você. É por isso. É a presença de Deus. Queridos, a gente pode estudar livro até cansar, até o resto da vida. Vamos ver a experiência de outros homens, vai ser tremendo, vai edificar. Mas o Espírito de Deus habita em você, não tem nada mais poderoso do que isso. Então a gente vê, tem muitas pessoas que têm uma dificuldade de se relacionar com Deus, com o Pai. Porque talvez elas tiveram uma relação conturbada com seu pai aqui. Porque talvez o pai foi ausente. Era um pai que foi prematuro, não estava preparado. Eu no começo da minha vida fui um pai prematuro, né? Com 20 anos. Era um moleque. Só queria saber de me divertir. E tinha um filho. E muitos pais, por serem prematuros, por não estar preparados, não direcionam, não ensinam os filhos. Isso é perigoso, porque a pessoa pode ter uma aversão à figura paterna. E aí quando a pessoa olha para Deus, não consegue enxergar um pai. Não consegue enxergar um Deus cuidadoso e zeloso que o ama com um amor paterno. Por causa, sabe, de um trauma. Por causa talvez de um pai abusivo que tudo com ele era só ordem, era só grito, era só xingo. Às vezes muitos homens despreparados retribuem ou descontam a frustração da vida em seus filhos, porque às vezes não consegue ter um carro melhor, não consegue ter uma casa melhor, às vezes por não ter aquele cargo que ele queria no emprego. E ele não consegue fazer isso com quem é mais forte do que ele, mas com quem é mais fraco. E aquela criança que só queria chegar perto do pai e receber o seu carinho, recebe aquela dor que o pai estava carregando. E aquela criança cresce, e um dia é dito para ela que Deus é pai, que o pai vem através de Jesus, que é o caminho. E ela vai lembrar, pai? O que pai quer dizer para mim? Pai quer dizer ordem. Então esse Deus só vai me dar ordem. Esse Deus só vai falar que eu estou errado, que eu sou pecador e que eu mereço o inferno. E a pessoa se distancia, não consegue uma conexão com o pai, por causa de um trauma, uma frustração, um exemplo que ela teve.
Mas quantos filhos de Deus já passaram por isso e superaram isso? Quantos filhos de Deus já enfrentaram essas mesmas situações de relações quebradas, de pais ausentes, e Deus os transformou? É você como filho, é você como filha, que vai mostrar que mesmo um pai ausente, você superou isso quando recebeu o Pai Celestial. Você foi transformado. Então essas pessoas, elas aguardam um fio de esperança, elas aguardam uma luz. E novamente, a Bíblia diz que eu e você somos luz. Ou eu estou mentindo? Sal da terra. Ou eu estou mentindo? Ela diz isso. Essa palavra não é para um pastor, para um evangelista, para um mestre, para um doutor na lei. Não. Essa palavra é para o filho. Aquele que é filho de Deus é luz do mundo. Aquele que é filho de Deus, ele é sal. É para todos. Somos para todos nós. Sabe, não tem uma hierarquia. A gente faz isso para organizar a igreja. Mas o Pai está olhando dos céus, buscando verdadeiros adoradores. Seus filhos. É todos nós. Somos todos. Sabe? E tem tanta pessoa nessa situação ruim. Tanta pessoa, sabe, que está desesperada. Quando o pastor Josué fez essa última cirurgia, nós fomos visitar ele. Acho que foi numa segunda-feira. Foi na segunda-feira? Foi na segunda-feira. Foi na segunda-feira. E a gente errou muito o caminho lá, se enroscou. Não é daqui, não conhece nada na Unesp, os irmãos me dão o caminho, mas eu erro o caminho tudo. Não falo o caminho fora, lá dentro eu me perco. Vou e me perco, procuro de um lado do outro, pergunto, e a gente errou o caminho, foi longe no corredor. Mas voltando, a gente viu uma família angustiada, desesperada. E tudo dava a entender que o pai foi fazer uma cirurgia e não resistiu à cirurgia. Quantas pessoas estão angustiadas? Quantas pessoas estão, sabe, amarguradas? E tudo o que elas precisam é de Deus. Tudo o que elas precisam é da graça de Deus, do afago de Deus. E aí, como Deus está fazendo isso através dos seus filhos? Às vezes você vê uma pessoa naquela oração fervorosa, porque aquele que, sabe, precisa, ele vai buscar, ele vai clamar. Por que a gente às vezes assiste no YouTube um culto naquelas igrejas da África? E você vai ver interessante, o banco da igreja é uma madeira com uma forquilha. Às vezes, mano, parece goiaba, né, que é uma madeira forte. Ou uma outra árvore que eles cortaram, e o negócio todo tortuoso, e feliz da vida, as paredes de lona, celebrando, dançando, cantando, tudo o que eles mais querem é já ir para a glória, para sair dessa vida triste. Tudo o que eles mais querem é desprender dessa falta de alimento, e mesmo assim naquele momento eles sorriem, celebram o Rei da Glória. Os filhos de Deus têm que se manifestar para esse tempo findar e a gente ir morar com Jesus. Essa vida aqui não é melhor do que a vida que Deus tem preparado. Nada daqui se compara ao que o Senhor tem preparado. E isso só vai acontecer quando os filhos de Deus se manifestar como um todo. Eu tenho que fazer minha parte. Eu tenho. Vai ter esse evento no sábado. Vamos evangelizar. A minha cabeça tem pensado a respeito desse tema. E confesso para vocês, meditando na palavra, às vezes escutando um pregador, eu ficava imaginando, né? A gente ir e pregar o evangelho. Então eu saio daqui, vou para algum lugar e prego o evangelho, ou seja, testemunho do que Jesus é, do que Ele faz. E eu estava meditando, vendo um pregador ministrando a palavra, e pelo que ele falou eu concordei. Ao invés de eu ir, eu vou indo. É desde aqui, não é eu chegar lá para evangelizar, é desde aqui aonde eu estou. É dentro da minha casa, é no trabalho, é na rua, é indo no caminho, indo evangelizando, indo sendo bênção de Deus. Isso não é porque a gente mereça ou se torne digno, é pela graça dele.
Mas em contrapartida eu quero dizer para você algo. Quantos filhos de Deus já se esqueceram que são filhos de Deus? Tudo isso que eu falei vai acontecer pela manifestação dos filhos de Deus. Mas quantos de nós não se veem como filhos de Deus? Não se veem sendo filhos desse Pai amoroso, cuidadoso, que entregou uma palavra, entregou uma Bíblia, reunião de vários livros para dar direção para nós. Tem história, tem fundamento, tem verdades, tem direção, tem correção, lições. Tudo que um pai faz para um filho, preparar ele para o caminho. Mas quantos de nós não se identificam como filhos de Deus? Já esqueceram que são filhos e filhos amados? João 1,12 diz: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Você crê no nome de Jesus? Filho de Deus. Isso é para filho, acreditar, crer que Ele é o Mashiach, o Messias, o Salvador, que não há outro. João dá testemunha de que Jesus é o caminho, e nesse caminho, quando eu creio no nome dEle, é uma ponte, sabe? E quando eu passo nessa ponte, eu chego no Pai. O caminho estava quebrado, estava rompido, mas na cruz Ele refez o caminho, ligando o homem a Deus, e eu crendo nisso, me torno filho de Deus por adoção. Sabe? Vamos ler vários versículos, talvez 1 João 3,1. 1 João 3,1 é maravilhoso, né? João, discípulo do amor. João, um homem que queria orar para chover fogo do céu e queimar o povo. Queria defender Jesus, né? Eu queria, o pessoal não deu muita atenção para o Senhor Jesus. Quer que a gente ore e chove fogo do céu? E aí esse mesmo homem escreve assim, ó: vede quão imenso amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos tratados como filhos de Deus. E em realidade somos filhos de Deus. Por esse motivo o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Está vendo? Vede como é grande o amor do Pai. Você é filho, você é filha. É por amor. Porque a gente era pecador, estava separado, e o amor dele superou a dor dessa separação e enviou seu filho. Ou seja, novamente ele está confirmando: você é meu filho, você é minha filha. É o Deus confirmando isso. Então, a gente deve se parecer mais com o nosso Pai. Somos filhos de Deus e precisamos ter atitudes como filhos de Deus. Precisamos nos parecer com Deus. E aí, sabe, nos parecendo com o Senhor, nós passamos a ser cheios do seu Espírito. E sendo cheios do teu Espírito, a gente faz obras tremendas que não são nossas, não é como a gente determina, não são nossos planos, nossos projetos, mas é a obra do Senhor. Quero ler mais alguns versículos com vocês. Romanos 8,15. Pois vós não recebeste um espírito que vos escravize para andar mais uma vez atemorizados, mas recebeste o Espírito que vos adota como filhos, por intermédio do qual clamamos: Abba, Pai. Paizinho amado, Paizinho querido. Você já experimentou fazer isso na sua casa? Eu não sei, entra no seu quarto lá, uma hora que você estiver em oração, fala: Abba, Pai. Abba, Pai. Eu gosto muito, tem uma canção na língua hebraica, e o resumo dessa canção diz: grandioso e compassivo, tu és meu amado Pai. Você tem noção do que é isso? Quando a gente lê o Velho Testamento, as pessoas se referiam a Deus como o Senhor, como o Adonai, como o grande eu sou, El Shaddai, e outros títulos: Senhor de guerra, o Senhor é nossa bandeira, o Senhor é cura. Mas aí vem o Senhor Jesus e fala: ó, vou ensinar uma oração para vocês aqui, ó. Quando você for orar, fala assim: Pai nosso que estás no céu. Aquela relação de Senhor, de ordem, de direção, agora passou a ser mais próxima, passou a ser de Pai. Vocês vão se relacionar com Deus como seu Pai. E aí ele ensinou: Pai nosso que estás no céu, reverência, santificado seja o vosso nome.
clamando que o reino dele, que é no céu, seja manifestado na terra. Ou seja, o Senhor Jesus vem ensinando: vocês agora são filhos de Deus. E se ainda resta alguma dúvida, Romanos 8,16, né, como o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. É o Espírito Santo que comunica no seu espírito, que fala dentro de você: você é filho, você é filha. Sabe, Deus não é um padrasto, ainda que padrasto não seja ruim, me permitam usar esse termo. Deus não tem avô, não tem neto, na verdade, né? Porque às vezes que filho de crente não é crentinho, ele tem que nascer de novo. Ele é pai do seu filho. Mas ele quer esse relacionamento. E é isso que eu pensava depois dessa última campanha do Conectados. Relacionamento. Na campanha do Conectados, essa mensagem veio no meu coração: relacionamento. Porque você se conecta. Eu trabalho junto com o Júnior, eu conheço o Júnior, eu me conecto ao Júnior. A gente tem a mesma atribuição ou faz alguma coisa, né? E estamos lá, então a gente se conectou. Talvez a gente gosta de café, ou passa na mesa dele: você quer um café, Júnior? Opa, vou buscar para você, que eu estou buscando para mim. Espero que quando você buscar para você, tragam para mim também. E me conectei a ele. Mas a partir do momento, Júnior, vamos lá em casa para a gente tomar um café, conversar e rir um pouco. E chega: opa, vim na sua casa. Tomamos um café. A gente começou a desenvolver relacionamento. Nós precisamos nos relacionar com Deus, sabe? Convidar a Deus para participar da nossa vida. Convidar. O que a gente leu lá da Sunamita? Ele veio fazer uma refeição, a gente já está conectado. Vamos fazer um quartinho? Vamos ter um relacionamento para a gente participar das bênçãos de Deus na vida desse homem? Vamos! Ou seja, os filhos vão se parecer com o pai pelo relacionamento, pelo contato com o pai. Romanos 8,17: se somos filhos, então também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que da mesma maneira participemos da sua glória. Herdeiro, você tem uma herança que é sua. É sua. E aí você pode fazer o que você quiser, você pode compartilhar. O tolo vai jogar fora, mas você pode compartilhar. Nós temos a palavra de Deus. A palavra de Deus, que são as chaves do reino que o Senhor prometeu a Pedro. Imagina isso, você ter a chave do reino. A palavra que vivifica, a palavra que santifica, que transforma e que te faz chegar mais próximo de Adonai, de Deus, do Abba. Que te faz querer ter relacionamento. Então não adianta a gente criar métodos, estratégias, programas, a gente criar eventos. A gente vai criar um evento, vamos fazer, sei lá, a juventude radical. Se o foco da juventude radical for o radical, no dia que o radical faltar, ela vai tudo embora. Vai tudo embora. Se o foco não for o Senhor Jesus, quando aquilo que a gente fizer de chamariz para atrair, a pessoa vai embora, porque não tem mais. Mas se tudo que a gente fizer for Jesus, o centro, eles nunca vão embora, porque Jesus nunca vai faltar. Ele sim é a fonte de água viva. Sempre tem mais, sempre tem muito mais. Sempre tem muito mais. Então tudo que a gente fizer, queridos, seja para a glória de Deus, seja para o reino de Deus. Vamos parecer com o Pai, vamos nos aproximar. É gostoso estar na presença de Deus, sabe? Confesso para você que os anos são maravilhosos. Os anos vão passando, aparece uma dor aqui, uma dor ali. Tem uns irmãos que têm um pouco mais de idade que eu, deve ter mais do que eu, com certeza, né? Mas mesmo assim, olha como você lê a palavra de Deus hoje. Tem hora que eu leio a palavra de Deus lá em casa, eu fico maravilhado. Meu Deus, que isso?
E eu vou lendo ela aqui no tablet, eu vou lá marcando e vou colorindo e vou vendo. E depende da hora que você marca o texto inteiro. Às vezes você quer marcar um ponto-chave, é o que chamou a sua atenção. E esses dias, lendo o livro de Romanos, eu tive um conhecimento, um entendimento sobre batismo que às vezes eu ficava voando. E ele lá estava explicando tão bem o batismo que eu falei, meu Deus, como parece que eu nunca li isso. Ou seja, nós vamos nos relacionando com Deus, com a sua palavra, e adquirindo conhecimento, e meditando nessa palavra, adquirindo esse conhecimento, esse entendimento. Eu entendo que ser filho de Deus é me parecer com Deus, é ter sua palavra. Eu gostaria que a equipe de louvor se posicionasse. Então, ser filho de Deus é parecer com seu Pai, é ser um bálsamo para essas pessoas aí que estão angustiadas. Não se trata mais somente de você. Todos nós temos problemas, todos nós temos adversidades, todos nós temos um dia mau. Às vezes um dia que você acordou e a cabeça está doendo, um dia que você deu uma topada com o dedão, um dia que uma pessoa te deu uma fechada no trânsito. Acontece, queridos. Acontece muito, né? Infelizmente acontece muito. Mas você dá um glória a Deus e segue seu caminho. Mas isso não se trata de mim, de você, se trata de Cristo. Tem algo maior do que a nossa vida, tem algo maior do que a nossa dor. O Evangelho que salva para a vida eterna. Essa vida aqui é passageira, é tudo rápido. Isso que a gente está fazendo, essa celebração aqui, sabe? A gente não sabe o dia de amanhã, se vai ser o dia que a gente vai partir. Não sabemos se o dia de amanhã a gente vai de encontro ao Criador para o sono e ser chamado, ou se realmente Cristo já vai chegar e arrebatar e trocar as trombetas e a gente vai subir. A gente não sabe como vai ser o dia de amanhã, mas Deus nos deu a graça de viver hoje e ser parecido com o seu Filho. Deus nos deu a graça de hoje adquirir mais conhecimento, e amanhã mais, e depois de amanhã nos aproximar mais, e entender na sua palavra, e meditar, e buscar, e conhecer, e deixar que essa palavra corrija nossas mazelas, nossas falhas, nossos erros, e transforme, retirando o nosso pecado. Não pense que nós vamos chegar e, opa, eu pequei nisso, eu arranquei isso fora, ou eu fazia isso aqui de errado, eu arranquei isso fora. Não, é a palavra de Deus que vem dentro de mim e de você, e nos regenera, e nos transforma, e nos lava. É ela que arranca. Eu não tenho poder de arrancar, eu não consigo salvar a mim mesmo. E aí eu tenho que olhar para o alto dos céus e falar, Senhor, tem misericórdia de mim, salva-me. Pedro teve fé, andou sobre as águas. Fé. Mas quando ele olhou para a circunstância, quando foi nele mesmo, ele começou a afundar. Ele começou a afundar. Então eu e você precisamos sim, de esse Senhor nos direcionar. Nós precisamos sim mergulhar no Espírito de Deus. Precisamos ir mais profundo. Precisamos de relacionamento. Precisamos de transformação contínua. Se você ainda está aqui na terra, é porque você e eu ainda não alcançamos a estatura do varão perfeito. A gente ainda precisa de transformação. Eu preciso de transformação. E quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu vejo o quanto estou errado. Quanto mais eu medito nos textos, mais eu percebo que preciso de transformação. Quanto mais eu vejo quão Deus é maravilhoso, eu vejo quão insignificante eu sou. Quanto mais eu medito, queridos, mais eu percebo. Era assim como mais ou menos se tivesse tudo escuro e acendesse uma luz, e a luz vai aumentando e eu vou vendo, opa, mas tem mais uma falha aqui. Opa, tem mais um errinho aqui. Eu não tinha percebido, esse aqui está pequeno. E a lupa de Deus me ajuda a ver. E opa, mas tem que tirar isso aqui também. E eu vou entendendo que preciso ser transformado, porque a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Eu e você. Aleluia. A gente precisa voltar para o local de intimidade com Deus. A gente precisa voltar.
Nós vemos aqui nessa igreja, nos cultos, terça-feira, quinta-feira, domingo, os ensaios, a gente prepara, sabe? Mas se eu não buscar Deus na minha vida cotidiana, não adianta essas 2 horinhas que eu passo aqui. Isso não é relacionamento. Imagina você, homem, que tem a sua esposa aí, 2 horinhas você investisse com ela na semana, você teria conquistado a sua esposa, quem é casado aí? Você usou mais de 2 horas, não foi? Porque eu fui mais de 2 horas. Foi mais de 2 horas para conquistar, para ter uma conexão, para criar um relacionamento. E hoje tá aí, relacionamento estabelecido. Com Deus é muito além disso. Não é essas 2 horinhas aqui que vai me transformar num filho de Deus. Não é essas 2 horinhas aqui que vai fazer eu sair da rua transbordando a unção de Deus, porque ela vem sobre os filhos. A unção de Deus vem sobre os filhos de Deus. Eu acredito que quando Jesus andava ali pela terra, e os fariseus tinham inveja por causa da palavra dele, mas acredito que ele sentia algo diferente. Ele tem algo diferente. As pessoas sentiam o coração queimar, como aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. Porventura o nosso coração queimava quando ele falava. Eles sentiam algo diferente. Igual quantas vezes a gente vem no culto e sente algo diferente. Ou quantas vezes você dobra o seu joelho no seu quarto lá e vê aquela presença e você ora de uma maneira intensa e gostosa. Como nessa última vez que a gente orou às 12 horas. Quantas vezes eu não orei, e como o pastor Rodrigo mesmo testemunhou, ainda falta 7 minutos, já orei tudo que eu tinha que orar, já clamei por todo mundo, pelo Brasil, por todo mundo que eu conheço, minha família. E aí quando o Espírito Santo de Deus vinha lá no quarto, você começava a orar. E quando você via, já tinha passado o horário, já tinha passado mais um, já tinha passado o outro, e estava aquela coisa tão tremenda, tão gostosa, porque Deus anseia a conexão mais do que eu e você. A gente se engana se a gente acha que, opa, eu desejo a conexão com Ele. Não, Ele deseja primeiro a você. Primeiramente Ele quer a sua vida. Primeiramente Ele deseja o seu melhor. Filipenses 2,14 diz assim: fazei todas as coisas sem murmuração nem contenda, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido em vão, nem trabalhado em vão. Você entendeu isso? Olha que tremendo. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, filhos de Deus, filhas de Deus. Você é filho. Eu quero convidar você agora a fechar os seus olhos e ficar à vontade. Se você quiser ficar de pé, fica de pé. Se você quiser ficar sentado, fica sentado. Se quiser ajoelhar, ajoelha. A equipe de louvor vai cantar uma canção de intimidade e comunhão com Deus. E é isso que a gente precisa, dessa comunhão, dessa intimidade, de estar conectado com Deus. Aleluia. Eu reconheço, sem ti nada sou. Chamando de filho, mas quero voltar ao primeiro amor. Eu reconheço, sem ti nada sou, nada melhor que ouvir tua voz me chamando de filho. Eu irei, só tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, só
Ah, Deus, quem é como tu, Senhor? Micamor Adonai, quem é como tu, Senhor? Micamor Adonai, quem é como tu, Senhor? Quem é como tu, Senhor, adorado Pai? Quem é como tu, Pai de amor? Quem é como tu, Pai celeste? Pai de bondade, Pai de misericórdia, Pai de amor. Abba, Pai. Abba, Pai. Pra onde eu irei? Abba, Pai. Tens as palavras de vida. Gracioso e compassivo és tu, meu amado Pai. Tu és maravilhoso, tu és poderoso, tu és compassivo. Quem é como tu? Quem é como tu, Senhor? Quem é grande como nosso Deus? Quem é precioso? Quem é poderoso? Quem é santo como tu, Senhor? Aleluia! Pra onde eu irei? Só tu és o caminho, a verdade e a vida. Pra onde eu irei? Pra onde eu irei? Só tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Só tu és o caminho, a verdade e a vida. Mas quero voltar ao primeiro amor. Eu reconheço, sem ti nada sou. Nada melhor que ouvir sua voz me chamando de filho. Mas quero voltar ao primeiro amor. Eu reconheço, sem ti nada sou. Nada melhor que ouvir sua voz me chamando de filho. Pra onde eu irei? Pra onde eu irei? Só tu tens as palavras de vida eterna. Oh, oh, oh. Pra onde eu irei? Só tu és o caminho, a verdade e a vida. Oh, oh, oh. Pra onde eu irei? Só tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Pra onde eu irei? Só tu és o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Aleluia. Abba. Abba, Pai. Abba, Pai. Abba, Pai. O Pai está com os braços abertos para os seus filhos. O Pai recebe os filhos. Quantos de nós desejam ser a alegria do Pai? Quantos de nós desejam trazer alegria para o Pai? A Bíblia diz de um homem chamado Daniel. E quando Daniel se mantinha fiel ao Senhor, e ele orava ao Senhor, e o Senhor enviou seu anjo. E o anjo chegou e dizia: Daniel, um homem muito desejado. E por muito tempo eu fiquei meditando nisso, um homem muito desejado. Um homem que Deus anseia a sua presença junto a Ele. A gente tem exemplos disso como Elias, que o Senhor o levou aos céus. Como Enoque, que o Senhor o trasladou. A gente tem exemplos. Pessoas que serviram ao Senhor com a sua integridade, e o Senhor se alegrou nelas. Sejamos nós a alegria do Pai em nossa geração.
Sejamos nós a alegria do Pai nesse tempo, sendo filhos obedientes, sendo filhos próximos, filhos que reclinam a cabeça no seu colo, filhos que estão conectados com o Pai, que têm um relacionamento com o Pai. Que a unção de Deus transborde nos filhos de Deus, que a unção de Deus venha sobre os filhos de Deus para ser luz nesse mundo, que a unção de Deus venha sobre a minha e sua vida para curar enfermos, para libertar cativos, que a unção de Deus seja sobre nós para ter a palavra de conhecimento e sabedoria, a palavra de vida para o que estava desesperado e angustiado, que a unção de Deus seja sobre mim e você no nosso trabalho, para que lá também a gente faça a diferença em Cristo Jesus. Aleluia. Mas que eu e você possamos entrar no nosso jardim junto com Deus e adorar o Pai na beleza da sua santidade. Pai, Tu és digno de toda honra, toda glória, todo louvor, ações de graça, Senhor, tudo ao Teu santo nome, Pai. Cada, Senhor, aleluia, cada glória, cada nota, cada acorde, cada batida, é tudo em honra e glória ao Teu santo nome, Pai. Nós só queremos ser Teus filhos, Senhor. Nós não desejamos a fama, Pai, ou os palcos. Desejamos ser o filho que Te obedece, que Te agrada, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Eu Te agradeço, Senhor.